Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o dilema do sofrimento humano. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Muitas pessoas têm sido abençoadas e eu gostaria muito que você estivesse conosco nesta terça-feira. Na quarta-feira à tarde, nós temos às 15 horas da tarde da bênção. Fica aí o nosso convite para você estar conosco na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nas casas para orar e estudar a palavra de Deus. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 19h, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero falar aqui sobre o dilema do sofrimento humano. O sofrimento é uma experiência que todos os mortais experimentam, né? Porque, independente de quaisquer circunstâncias, a pessoa, por mais que ela seja afortunada, rica, ela ainda está sujeita a passar por sofrimento, seja ele por frustração, insucesso, decepção, a dor, enfim, a morte. E eu quero ler um texto aqui que encontra em Romanos, capítulo 18, ou melhor, capítulo 8, verso 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, não um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Esse texto que eu estou tomando como base para a nossa reflexão, fala do sofrimento humano, o sofrimento, né, até mesmo da natureza, essas catástrofes, ou seja, em função do pecado do homem, foi sujeitado, né, se sujeitou ao arqui-inimigo de Deus, que é o Satanás. Então, esta questão, ela está ligada à questão do pecado original, que os nossos pais pecaram e se sujeitou, não só o homem, mas toda a natureza, ou seja, a flora, a fauna, tudo está sofrendo. Tudo isso são consequências do pecado original. Agora, é claro que aquela pessoa que uniu-se a Cristo, essa pessoa, na verdade, ela tem um sofrimento diferente, porque ela começa a analisar o sofrimento de uma perspectiva, né, diferente, a partir da cruz de Cristo, a partir da redenção, embora mesmo aqueles que estão nessa união vital com Cristo, ele está sujeito a passar por sofrimento, como os demais mortais. E o próprio Jesus, ele alertou sobre isso, dizendo: no mundo tereis aflições. Em João, capítulo 16, verso 33, vai dizer: no mundo tereis aflições. Então, ou seja, esta realidade do sofrimento, o cristão não ignora. Ele não faz vista grossa, ele não descarta a realidade, até por ser fático, querendo ou não, nós vemos isso todos os dias. Ainda que o homem queira, né, ignorar, eles são reais. Então, precisamos de pensar sobre isso. Mas a causa primária
do sofrimento, tanto no homem quanto na própria natureza, no universo, essas catástrofes que vêm, tudo está relacionado com esse pecado original. Então o cristão, ele está sujeito a essa questão, embora ele é portador da graça redentora de Cristo, nessa união vital com Cristo, ele não está sob o governo do pecado, mas ele não escapa desses males do pecado. Agora, é importante ver como o cristão, né, ele encara essas questões. Mas há uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: qual é a diferença do cristão em relação a essa experiência do sofrimento com as demais pessoas? Porque a pessoa que não acredita em Deus, ela age diferente. O cristão, na verdade, por sua vez, ele não tenta negar o pecado, não tenta negar o sofrimento. Ele não tenta relativar ou deixar, né, tomar pela perplexidade, ou seja, ficar alarmado, porque sabe que isso é real. Nós precisamos de pensar porque Jesus, na verdade, ele ensinou os seus discípulos falando sobre essas coisas. Agora, nós precisamos de encarar, o cristão, ele encara o pecado sobre essa perspectiva da cruz de Cristo como uma forma, né, com fins pedagógicos, com fins didáticos para ensinar. Como o salmista no Salmo 119, no verso 71, ele diz assim: foi-me bom passar por aflições, para que eu aprendesse os seus decretos. Então isso significa que quando um cristão ele passa por essas dificuldades, embora ele não busca o sofrimento, embora ele não quer o sofrimento, mas quando ele vem e ele então usa desse sofrimento, Deus usa desse sofrimento, desses meios, para forjar a imagem de Cristo na sua vida. Ou seja, isso funciona como um processo de aprendizado, de crescimento na vida do cristão, o sofrimento. Eu estou aqui pensando com você sobre essa questão, porque o sofrimento na vida do cristão torna ele mais grato quando vem o alívio, o auxílio de Deus, ele se sente mais grato. E ele, através do sofrimento, ele adora mais a Deus, uma adoração mais genuína. Ou seja, o sofrimento aproxima ele mais de Deus. Ele anseia mais as coisas de Deus, anseia mais a aproximação com o seu Salvador. Agora, quando eu penso no sofrimento, na pessoa que não crê em Deus, se eu, por um lado, tenho o cristão que almeja o céu, almeja o gozo da eternidade para sair do sofrimento, o não cristão, aquela pessoa que não crê em Deus, ele mergulha no labirinto dos porquês sem resposta. É como se ele entrasse num túnel da desesperança. E aí ele começa a sofrer e aquilo que está internalizado dentro dele é exposto, porque o sofrimento ele traz à baila o de melhor que existe dentro de nós e o pior que existe. O pior que existe dentro do ser vem à baila na hora do sofrimento, o desapontamento, o insucesso, a decepção, a separação, a morte, nem a traição, porque isso são reais na vida de todos os mortais, como eu disse. Então o pior de nós, ele vem à baila, e também o melhor. Se sofrer com essa união vital com Cristo, nós almejamos o céu, nós almejamos refugiar em Deus. Enquanto que aquele que não crê em Deus, que é entregue à própria sorte, ele não tem para onde refugiar. Refugiar onde? Se ele não acredita em absolutamente nada quando no momento de sofrimento. Então o drama do sofrimento humano, ele vai revelar e produzir em nós. Então para aquela pessoa que
não acredita em Deus, o sofrimento pode produzir nela, né, o ceticismo, o cinismo, pode produzir nela a amargura, a revolta, a murmuração. E o fim de tudo é uma existência vazia, sem esperança, sem perspectiva alguma. Para aquela pessoa que acredita em Deus e que está na sua união vital com Cristo, acredita na redenção, ele sempre vai ouvir o convite daquele que é o Senhor, o Todo-Poderoso, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. Nós vamos ouvir do Senhor estas palavras, porque Ele vai dizer para nós: em pouco tempo, aquele que prometeu virá e não tardará. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz assim: se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Então, nesta união com Cristo, aquele que está envolto a sofrimento, que sofrimento às vezes nós conhecemos as causas, outros nós não sabemos o porquê que estamos passando por sofrimento, mas se as causas não conhecemos, os efeitos, torna-se precipitado, torna claro, torna evidente às pessoas do nosso convívio, porque nós vamos revelar a nossa humildade, ou o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa vaidade, através, como se estivesse passando por uma moenda do sofrimento, passando pela engenhoca do sofrimento, passando pelo triturador do sofrimento, revela dentro de nós, externaliza aquilo que está dentro de nós. Então cabe a mim e a você que estamos, quem sabe você que me assiste, está passando por um momento, por uma fase difícil na sua vida. Você deve analisar para onde essa situação está te conduzindo para a humildade ou para a revolta, para a murmuração. E a palavra de Deus vai mostrar que tudo isso é consequência do pecado, porque quando nós aproximamos do Deus eterno, nós sabemos que nós temos essa promessa, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada, ou seja, devemos suportar e clamar por Deus, e Ele nos dará o alívio e a redenção e, sobretudo, a salvação eterna. Com essas palavras eu quero finalizar, desafiando a você a pensar como tem sido a sua vida no momento de luta e de sofrimento. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração, suplicando por esse telespectador, que o Senhor revele a ele a Tua graça redentora e que ela possa suportar, ó Deus, e aprender, tirar lições preciosas por essa situação. Eu oro a Ti, clamando ao Senhor por todos, em Cristo Jesus o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Eu quero lembrar que todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos reuniões. Na quarta-feira, às 15 horas, no sábado, às 19h30, no domingo de manhã e no domingo à noite, às 19 horas. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Nós ficamos por aqui, Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.